Olá, vamos dar início agora à nossa aula de rotina noturna. A rotina noturna ela serve para fazer o bebê entender que é noite, que é hora de dormir. Então a gente vai fazer toda a preparação para que o bebê entenda isso. Quem estabelece a rotina é o adulto, não é a criança. Volto a dizer, a criança é espelho, ela reflete aquilo que os adultos da casa, que os adultos que cria essa criança vai instituir para ela. Então é você que vai instituir essa rotina. A rotina do bebê ela deve ser percebida entre a família, entre o bebê. Eu vou te falar aqui o que dá certo, o que eu faço e dá certo com o Gustavo, o que eu testei que dá certo com outras famílias, mas você vai sempre adequar a sua realidade. É como se existisse a técnica para você fazer, mas não é engessada. Você vai adequando a sua realidade. Não existe uma receita de bolo, não existe uma tabela, porque os bebês não seguem isso, os bebês não seguem regras e as famílias também não. As famílias elas são diferentes, os bebês eles são diferentes. O que eu vou te dizer aqui é o que você tem que fazer, mas os horários, que é o que geralmente dá mais dor de cabeça para as famílias, porque fulano no curso disse que tem que o bebê dormir de 6 horas, mas o bebê não consegue de jeito nenhum e eu já me estressei porque eu não consigo fazer o meu filho dormir de 6 horas. Gente, não é assim. Você vai adequar de acordo com a sua realidade. Se o seu bebê não consegue de jeito nenhum dormir de 6 horas, Gustavo dorme. Mas se o seu bebê não consegue, ele dorme bem de 7, de 8, de 8 e meia, então é esse horário. Mas é importante que tudo esteja adequado para que quando o seu bebê durma, ele entre em um sono tranquilo. Então vamos lá. Outro fator muito importante é saber que não é do dia para a noite que você vai mudar a rotina da sua casa. Se o seu bebê está acostumado a dormir 10, 11 horas da noite e você vai querer que ele durma, por exemplo, umas 8 horas, que ele durma um pouco mais cedo, não é do dia para a noite que você vai conseguir. Requer persistência, volto a dizer, requer muito conhecimento e você ter persistência e saber o que você quer fazer. Talvez você vá tentar várias semanas para que isso dê certo, mas com pequenas adequações ao longo do seu dia, ao longo da sua rotina, ao longo da rotina do bebê, você já vai perceber diferença e mudança no sono do seu filho. Então é o seguinte, como é que eu faço com o Gustavo? A partir das 17 horas eu já levo em consideração o pico de melatonina, que é quando começa a produzir o hormônio do sono e já começa o cair da noite. Às 17 horas eu dou um passeio com o Gustavo, geralmente ele gosta de ver a rua, não nessa época de Covid, né? No momento atual que eu estou gravando esse curso, a gente está passando por essa etapa, por essa época de Covid, então é impossível sair, mas você pode ir na varanda, você pode ir na frente de casa, enfim. Eu já vou, agora que ele já tem 7 meses, se o seu bebê é bem recém-nascido, o ideal é que você fique num ambiente mais calmo, mais tranquilo, para que não agite o bebê, principalmente se ele está em 1, 2, 3 meses. Tem que ficar num ambiente muito tranquilo com seu filho. Então às 17 horas eu estou ali com ele, dou um passeio. Em casa a gente não utiliza TV, não utiliza rádio, nada. A gente não usa essas coisas porque isso hiperestimula o bebê. Você vai ter um bebê mais agitado. Pode prestar atenção que quando você coloca o bebê para assistir TV ou celular, o bebê fica assim, ó, vidrado, porque é uma mudança de cor muito rápida, é uma mudança de imagem muito rápida. Isso não é nada bom para o seu filho. Você vai criar uma criança sempre estimulada, querendo coisas rápidas, que quando ela ficar sozinha, só você e ela, ou você der um brinquedo que não tem uma movimentação tão rápida quanto uma tela da TV, de um celular, de um notebook, você vai ter uma criança agitada, que ela não vai se contentar em brincar só, em ficar só, em ser mais tranquila, porque ela está acostumada a esse dia a dia que muda muito, a essas coisas que é muito repentino. Então ela fica procurando isso e aí tem dificuldades no sono, não é nada bom bebês, crianças assistirem TV. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda pelo menos até 1 ano de idade nenhum tipo de tela. Não é recomendado. E a gente vê aí pais que bebês com 4, 5, 6 meses coloca na frente de uma televisão, de um celular para entreter aquela criança. E isso não é legal. Saiba que a longo prazo você está criando um bebê, uma criança, um adulto que pode ter problemas de sono. Isso é muito sério. Problemas de relacionamento. Então vai influenciar em toda a vida do seu filho. Então se você tem a oportunidade de mudar isso desde hoje, mude. Então o Gustavo ele não usa isso, a gente não dá
nada de eletrônicos. Ele é um bebê que ele fica em contato diretamente com a gente e com os brinquedos dele. Isso é muito importante e isso influencia diretamente. Se você tem o hábito de dar telas para o seu filho, corta a partir de hoje. Você vai ver que no início vai ficar tipo uma abstinência, se ele já é maiorzinho. Se ele é recém-nascido, ele não vai perceber, né? E ótimo para você que está tendo a chance de mudar a partir de agora. Mas se ele já é maiorzinho, você vai ver que tem uma resistência, porque ele vai ficar querendo. Vai ser difícil no início, mas a longo prazo você vai ver que isso vai fazer uma diferença enorme. Você vai ter uma criança mais tranquila. Então não usa nada disso. Antes dos 6 meses, quando não tinha introdução alimentar, como é que eu fazia? Às 17 horas um passeio, depois do passeio eu vinha para casa e aí eu já dava um banho bem relaxante com a aguinha morna, um ambiente tranquilo, calmo. Isso quando ele era recém-nascido, até mais ou menos uns 4 meses, que ele era um bebezinho mais quietinho, né? A partir dos 5, 6 meses já era um outro tipo de rotina que eu vou dizer a vocês como é que eu fazia. Mas quando o bebê é recém-nascido, então, quanto mais calmo, quanto mais tranquilo, melhor. A aguinha morna porque ajuda a relaxar. Alguns pais sentem que o bebê relaxa mais quando a luz do ambiente está desligada. Então você pode dar um banho com meia luz. Então, se no seu quarto tem uma luz que não fica tão forte quanto geralmente a gente usa, você apaga as outras, deixa só ela e dá um banho com a luz bem baixinha. E aí vai naquele movimento suave, sem gritar, sem falar alto, vai pegar o seu filho e vai começar a trocar ele. E ali já começam os preparativos de relaxamento para que o bebê comece a relaxar e a entrar nesse momento de saber que aquilo ali já é hora dele se preparar para dormir. Então, deixa a luz do quarto apagada e aí você deixa só a luz do banheiro acesa no ambiente que você está com ele. Aí você troca ele. Tem bebês que gostam de massagem, você pode fazer a massagem. Gustavo não gosta muito de massagem no corpo, mas ele gosta de massagem no pé. Então eu fazia uma massagem, ficava com ele ali. Você pode testar isso. Tem bebês que gostam do que passa um pouco de óleo, né, para relaxar, mas também não vai passar muito porque aquele esquenta é terrível. É só um pouquinho para você deslizar a mão no seu bebê e aí você tem que testar isso. Tem bebê que gosta, tem bebê que não gosta. Você não vai gostar? Você só vai saber testando. Então, a luz do quarto apagada, eu ficava ali com ele, trocava e ali eu dava o TT. Ou você pode dar mamadeira no seu caso, se você não amamenta, né? E eu amamentava ele, já ficava, às vezes ele já dormia direto. Ele já estava bem relaxado porque devido ao banho, o ambiente calmo, a luz apagada, eu botava no peito, ele já dormia, eu colocava no berço e ele ficava. Às vezes ele mamava e ficava ali um pouco desperto, mas eu ficava com ele, brincava um pouquinho, brincadeiras leves, sempre com a luz apagada e nada que agita o bebê. Ou então, na maioria dos casos, o que eu fazia? Eu ia para a rede. Eu tenho uma rede na área da minha casa e eu ficava me balançando, cantando para ele, ouvindo uma musiquinha baixinha. Geralmente eu cantava qualquer música que eu inventava na hora, música de ninar, de bebê, não aquelas que aterrorizam, da Cuca vai pegar, por favor, não canta esse tipo de música, você vai aterrorizar o seu bebê. E isso não é bom. Mentalmente, a criança vai internalizando aquela letra é terrível. Então não canta esse tipo de música. Mas eu cantava alguma musiquinha pra ele, ficava ali na rede e ele pegava no sono, relaxava. Que chega e ficava mole. Sabe quando você pega a mão do bebê e ele cai? Era justamente nesse momento que eu sabia que ele realmente estava em sono profundo. Então, ou eu ficava brincando um pouquinho na cama com ele, ou eu ia para a rede. Na maioria das vezes eu ia para a rede e ele dormia. Em seguida eu já pegava e colocava ele no berço. Às vezes ele queria meio que despertar devido à transição. Eu deixava ele no berço e ficava mexendo no bumbum dele. Mexia, até que ele dormia. Pronto. Isso mais ou menos de 6h30 da noite, no máximo 7 horas, Gustavo já estava dormindo. E aí ele engrenava num sono de 4, 6 horas. Algumas poucas vezes ele dormiu 6 horas, geralmente era 4 horas, e ele acordava já com fome, eu amamentava e ele voltava a dormir. E aí passava a noite toda ele mamava, dormia, acordava e mamava, sempre assim. Quando eles são recém-nascidos, esse é o normal, esse é o padrão de sono normal do bebê.
dormir, acordar e mamar e voltar a dormir. Isso é normal. O primeiro sono geralmente é de 6 ou 4 horas seguidas, e aí a partir do primeiro sono, eles te despertarem com 3 horas, 2 horas, geralmente 3 horas, 3, 4 horas novamente. Eles vão despertando assim. Tem bebês que eles têm um padrão que eles acordam um pouco mais mesmo quando são recém-nascidos. Então, Gustavo era um que acordava a cada 2 horas para mamar. Mas a maioria dos bebês acorda com 3 horas para mamar, então tem essa variação. Conforme eles vão crescendo, o estômago vai aumentando, eles vão se alimentando mais, esses despertares vão reduzindo. Mas é muito importante você ter o início da preparação. Então, se você quer que o seu filho durma, por exemplo, 8 horas da noite, 8h30 da noite, você vai ter que identificar a janela de sono para que preparar o ambiente, e eu vou falar no sono, na parte de sono diurno, como identificar essas janelas de sono. Mas você precisa ter essa rotina noturna. Você precisa fazer isso todos os dias, sempre naquele mesmo horário. Na minha casa eu começo a rotina noturna às 17 horas, mas se para você é muito cedo, você pode começar às 19, para que 8, 8h30 o seu bebê esteja dormindo. Tá entendendo como é que é? Você vai adequar isso na sua realidade. Só que é importante você entender a essência. Que qual é a essência? Você saber o horário que o seu bebê sente sono, você estipular um horário para que ele durma na realidade. Então, eu quero sempre que ele durma às 8 horas. Então, você vai começar essa preparação de apagar as luzes da casa. Não precisa ter todas as luzes acesas, porque isso ativa o bebê. Conforme você mantém as luzes apagadas, a produção de melatonina está ali a todo vapor. E isso vai induzindo o sono, vai ajudando com que ele sinta sono. Então, apaga as luzes, deixa a casa mais tranquila. Se é só você e seu marido, e geralmente à noite a gente fica na cozinha, né, para fazer jantar, para jantar, deixa o resto dos cômodos da casa desligadas as luzes, e aí vai acalmando esse ambiente para que o bebê durma. Quando for fazer a rotina, fica só você e o seu filho no quarto. Não precisa você, o seu filho e outras pessoas, não. É você e o seu bebê. Então, iniciou a rotina noturna, é você e o seu bebê, dá um banho relaxante, morninho, conversa, troca ele, acaricia, troca carinho com o seu bebê, conversa com ele, bota ele no peito ou dá o mamar, mas sempre tudo muito tranquilo, com as luzes apagadas, para que o bebê comece a induzir esse período de sono e comece a sentir sono. A rede ela ajuda muito, porque no balanço da rede, você cantarolando, isso faz com que o bebê tenha mais sono. Eu falei a rotina noturna agora para bebês antes dos 6 meses. E eu vou encerrar essa aula aqui, e na próxima aula eu vou falar a rotina noturna para bebês a partir de 6 meses, que é quando já tem a introdução alimentar. Então, até a próxima aula.